de entregar tudo que nós temos, mesmo que seja pouco, mesmo que você ache que o que você tem é pouco demais. Entregue a Ele. Senhor, nós queremos te dar tudo de nós. Nós queremos te entregar o nosso coração, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso futuro. Eu sei, Pai, que aquilo que nós trouxermos aos teus pés é muito pouco diante do sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas nós queremos entregar tudo que nós temos. Oh, recebe o nosso coração, Pai. Recebe, Deus. Oh, recebe, Deus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti,
presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Diga isso. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa, diga isso com todo o seu ser. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Diga: eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, ó Deus, aos pés do meu amado. Se entregue a Ele nessa noite. Tome essa decisão. Entregue tudo que você tem. Amém? Aleluia, Senhor. Nós entregamos a Ti os nossos vasos nesse momento de adoração. Mas tem pessoas aqui também que chegaram com o vaso do coração já quebrado, destruído, em pedaços, em ruínas. Então nós pedimos que o Senhor, Pai, através da Tua presença, enquanto uns quebram o vaso do orgulho, enquanto alguns quebram o vaso da adoração no seu altar, esses outros precisam que o vaso seja reparado, porque estão se sentindo em pedaços, Pai. E que enquanto estivermos adorando e ouvindo a Sua palavra, o Senhor esteja recebendo a adoração daqueles que vieram te ofertar e reparando os vasos que estão destruídos por causa das dores e sofrimentos. De acordo com a Tua vontade e com o Seu poder, o Senhor conhece os vasos que estão aqui essa noite, e o Senhor tem poder para quebrá-los e restaurá-los, segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Antes de você se assentar, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que estivesse perto de você e desse um oi para ela, ou pelo menos aquele soquinho de cumprimento, dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Isso, e depois você pode se assentar, por gentileza. Queremos cumprimentar os irmãos e as irmãs que nos assistem pela internet. Deixa eu falar mais pertinho para essa câmera aqui, Mateus, olha lá. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos assiste pela internet. Estou muito feliz de poder entrar na sua casa hoje e poder ministrar a sua vida e o seu coração. Eu sei que você já não aguenta mais o culto online, você quer de Sertanópolis, mas mais um pouquinho e logo logo a gente vai poder estar junto, se Deus quiser. E você que é de outro lugar, de outras regiões, seja muito bem-vindo essa noite em nome de Jesus. Fique atento, nós temos muitos avisos para você a partir de agora. Irmãos,
O primeiro aviso que eu gostaria de dar a você é relacionado ao nosso Dia da Família. A nossa igreja está trabalhando o mês de outubro inteiro sobre a família. Então nós estamos falando aos domingos sobre esse assunto, estamos falando na quinta-feira às 20 horas online, num estudo bíblico aprofundado, cerca de 1 hora de estudo bíblico só sobre a família, e tem sido uma bênção. Então nessa quinta você conecta lá às 20 horas no YouTube, que nós estaremos fazendo ao vivo um estudo bíblico sobre a família. Todas as sextas-feiras nós temos um devocional no nosso Instagram e no nosso Facebook, e você pode ver lá um pequeno devocional que fala sobre a família. Mas nós estamos preparando um grande evento para o dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro não é o dia das bruxas. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante, que Martinho Lutero fez em 1517. E nós estaremos também celebrando o Dia da Família na nossa comunidade. Então o que vai acontecer? Você com a sua esposa, você com a sua esposa e seus filhos, você com os seus filhos, você com os seus pais, vocês com os seus avós, vão fazer a sua inscrição para poder participar de uma celebração especial. Nós teremos um piquenique, uma celebração ao ar livre e um tempo precioso em segurança e isolamento. Só que as vagas não são muitas, queridos, porque o espaço que nós temos, embora seja aberto, ainda é limitado. E nós já estamos com mais da metade das inscrições já preenchidas. Então você que assiste pela internet, você tem amanhã para ligar aqui na secretaria e reservar a sua vaga. Infelizmente nós não poderemos atender todas as famílias. Então atenção, você, chefe de família, vai fazer inscrição para sua casa. Mas você não vai levar junto com você o amigo, você não vai levar o vizinho, você não vai levar o tio nem a tia. É núcleo familiar, ou seja, o pai e os filhos, o pai, a mãe e os filhos, e no máximo os vovôs e as vovós. Se você almoça aos domingos na casa dele, está mantendo contato. Se os vovôs estão em isolamento, não os convide para não ir com você. Eles fazem a inscrição deles separados para estar todos em isolamento. Então sua família nuclear, no máximo vovô e vovó. Então não é para levar amigo, não é para levar sobrinho, não é para levar primo, é você com a sua família. É o dia da família, onde você vai a mais apenas os vovôs e as vovós que estão aí no grupo de risco e não pode assistir o culto presencial. Nós vamos fazer ao ar livre com toda a segurança que merece esse momento, tá bom? O padrão IPI de Sertanópolis de segurança, higienização, distância, mas a gente precisa da sua ajuda para isso, tá bom? Então faça a sua inscrição, reserve lá o seu espaço, não custará nada, nós ofereceremos tudo a você nesse dia. É lógico que não vai ser um jantar, é um piquenique, e você se prepare para estar conosco às 18 horas do dia 31, em ponto, para a gente não perder aquele pôr do sol bonito, fazemos juntos uma celebração no cair da tarde, tá? Então reserve a sua vaga lá, e depois na semana que vem a gente dá mais instruções, e no seu ticket de voucher que você vai receber para presenciar e participar desse evento, você vai receber todas as instruções também, tá bom? Então você que está na internet, o seu canal de comunicação é o WhatsApp da igreja ou o telefone local fixo para fazer a sua inscrição. Outra questão importante é que nós estamos numa fase de eleições, não apenas municipais, mas eleições também aqui na nossa igreja. Então nós vamos no dia 8 de novembro fazer as eleições dos nossos oficiais, presbíteros, diáconos e diaconisas. O papel do presbítero é, junto com o pastor, administrar a igreja espiritualmente, financeiramente, administrativamente. Então, por que você vai escolher presbíteros? Para eles auxiliarem na administração da igreja, no trabalho espiritual, no ensino, no cuidado das pessoas e também no papel administrativo. Então você vai olhar quais são os seus candidatos, e você pode escolher até 9 desses candidatos que eu vou mostrar para você aqui, que foram indicados pela igreja. Pode passar para mim, por gentileza, Gabriel? Esses são os 9 candidatos que nós temos aqui. O Elias, o Luiz Carlos, o Enio, o Éder, o Edson, o José Marcos e o Zé Mazini, eles já são os presbíteros em atividade, mas venceu o mandato deles e eles precisam também passar pelas eleições. O Tiago, o Pedrinho, o Tagliari e o Reginaldo Mazini, que é filho do seu José Mazini, vão passar pelo processo de eleição e nunca foram presbíteros, são novos candidatos. Desses nomes, você que é membro da igreja, você vai escolher 9 nomes desses que aí estão, que enquadram-se no perfil que você diz. Essa pessoa tem um perfil de liderança, tem um perfil para auxiliar no ministério pastoral, tem um perfil de ensino, de ajuda na igreja, tem um perfil de serviço da igreja. Esse é o perfil que você vai votar e vai escolher 9 nomes. Se você escolher 10, anula o voto, tá bom? Você precisa escolher 9. Próximo são os diáconos e diaconisas.
são as pessoas responsáveis pela ação social da igreja e pela manutenção das coisas da comunidade local, como o culto, a ordem e os cuidados específicos em relação a isso. Então, você vai escolher desses nomes 15 nomes para você que representam você na questão de ajuda, de ação social, de visitação, de apoio, de ação entre os carentes. Quais são os nomes que você escolheria para representar você na ação social da nossa comunidade? Diáconos e diaconisas. Aí estão os nomes. Nós temos ali a Dona Lídia, Joseli, José Lázaro, Edi Seco, Rosa Maria, Nilva, Lourdes, Ana Tagliari, Beatriz, a Rosinha, a Cleonice, a Rosângela e o Valdenir. Esses já são os diáconos da igreja, mas venceu o mandato. Eles já faziam parte. Os novos que estão aparecendo aí para você é o Jean, né? Nós temos a Maíse, nós temos a Leonildes, nós temos o Carlinhos Torres e a Márcia. São nomes novos que estão aparecendo para compor o grupo na candidatura. Então você vai escolher 15 nomes de todos esses para poder representar você na ação de diaconia da nossa igreja. Tá joia? Nós vamos disponibilizar isso para vocês nas nossas redes sociais e você vai poder escolher com tranquilidade, com calma. Lembrando que todos esses nomes passaram pelo conselho, o conselho aprovou, não há nada no momento que desabone o testemunho desses irmãos na comunidade. Podemos ter histórias passadas, histórias antigas, mas no momento esses irmãos e irmãs atendem aos requisitos dessa comunidade para poder exercer liderança. Então, nós estamos autorizando como conselho a votação nesses nomes. E você vai poder escolher entre eles, tá joia? Se prepare para o dia 8 de novembro, as cédulas virão únicas e você só vai fazer um xizinho naquele que você quiser votar. Vai ficar muito simples e muito fácil para você naquele dia. Por falar em votação, vote consciente em 2020 para a prefeitura da nossa cidade e para a Câmara de Vereadores. Nós estamos numa campanha muito forte para que você escolha seus candidatos, não em base de palpite, nem em base de, eu acho ele legalzinho, eu acho ele interessante ou ela interessante. Vote por competência, por capacidade, por paixão por Sertanópolis. Veja quem é competente e quem ama essa cidade e vote nessa pessoa, porque nós precisamos de caráter e muito mais do que habilidades. Nós precisamos de caráter e muito mais do que carisma na nossa administração. Ele é tão fechado, ela é tão fechada. Mas você vai votar para ficar dando risada? Então vota no Bozo, não é verdade? Se quer alguém para ficar dando risada, vota no Bozo. Irmãos, nós não precisamos de gente carismática, nós precisamos de gente competente para poder administrar a nossa cidade. Então, olhe, verifique, averigue para você poder votar. Mas eu acho ele legal, ela legal. Eu pergunto para você, você daria a chave da sua casa para uma pessoa que passou na rua e você acha legal? Você não conhece, não sabe do seu caráter, não conhece sua índole, você daria a chave da sua casa? Claro que não. Então não dê a chave do município a uma pessoa que você não conhece. Procure saber quem é, procure saber a história e vote de maneira consciente pela nossa cidade e para nosso bem-estar social, emocional e até espiritual. Porque a Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo geme. E nós não queremos gemer durante 4 anos, não é verdade? Então vamos votar consciente para que Deus possa também manifestar o seu poder na nossa cidade. Vamos colocar em pé, irmãos? Muitos avisos hoje, peço perdão pelo tempo excessivo, mas para não tomar mais tempo, você sabe como funciona a nossa comunidade. Você que já é visitante assíduo, você que é membro, aqui à frente estão as urnas. Você pode devolver seu dízimo, sua oferta. Se você tem algo para agradecer ao Senhor hoje, financeiramente, você pode vir aqui à frente. Esses envelopes em branco são para isso. Ou se você é dizimista e ofertante, você já sabe como fazer. Pai, abençoe as mãos que doam, as mãos que ofertam, mãos generosas, recebam em dobro, recebam, ó Deus, a tua bênção e da tua provisão, física, emocional, material e espiritualmente, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Deus, eu ouço a tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter,
quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida e me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Senhor Deus, que me sustenta. Se o Senhor nos sustenta, nós não temos falta de nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então aquieta a sua alma nessa noite. Confia nele, ele cuida de você. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Não se sinta só, Ele está do seu lado. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, eu quero te ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vem Senhor, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Nós confiamos, Pai. Nós descansamos em Teus braços, sabendo que Tu estás cuidando de tudo. A nossa história, o nosso futuro, toda a nossa vida está no controle das Tuas mãos. Nos ensina a confiar e a descansar, para que nós possamos viver as histórias que o Senhor escreveu para cada um de nós. Obrigada, Pai, por sempre estar do nosso lado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Amém, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos hoje com essa missão, com essa responsabilidade de trazer a palavra hoje. E numa série de mensagens tão interessante, uma série biográfica, né? Onde nós vimos a história de pessoas que venceram. Histórias e vitórias. Por detrás de toda vitória existe uma história para se alcançar o sucesso, para se alcançar as conquistas. E muitas das vezes, nós vemos a Bíblia apenas as vitórias, apenas as conquistas, e nós não vemos o que correu por detrás dos panos, né? O que aconteceu para que se chegasse ao mérito, para que se chegasse à conquista. E eu acho interessante nós tratarmos de um tema hoje, pessoal, que esse personagem que nós vamos falar hoje é muito interessante para os nossos tempos agora. Porque daqui a alguns dias, a gente já falou muito disso aqui na igreja, falamos de eleições, na verdade, falamos de eleição municipal, falamos de eleição de presbíteros, né? Temos eleições presidenciais nos Estados Unidos esse ano, que também é uma grande corrida, né, eleitoral, e várias pessoas estão com essa palavra vitória na cabeça, né? Todo mundo quer tirar aquela foto, né? Aquela fotinha lá com um Vzinho de vitória, né? Ninguém quer ficar com aquela cara de tentei, né? Que é mais ou menos assim, né? Tentei, né? Todo mundo quer vitória, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer alcançar algo. E eu gostaria de falar hoje a respeito de um personagem muito importante da Bíblia, que ele obteve um cargo público, foi uma pessoa de alta liderança, foi uma pessoa incumbida de grandes responsabilidades. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Daniel. Vamos falar primeiro, como sempre, da vitória. O que aconteceu com Daniel? Daniel fez um feito que muitos políticos de carreira gostariam de ter em suas vidas. O que é esse feito? Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Mas não apenas esses reinados. Daniel também passou pelo reinado de Nabucodonosor, do filho de Nabucodonosor. Então, Daniel, ele conseguiu emendar aí 4 mandatos seguidos. Legal, né? Interessante, né? Daniel foi eleito naquele método, né? Era monarquia, não era democracia. Quem indicava as pessoas era o próprio rei. Então, Daniel foi eleito por 4 mandatos consecutivos, ou seja, prosperou como pessoa pública, com um cargo político interessante. Mas vamos à história de Daniel. A história que se começa numa situação meio complicada. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. A história política de Daniel, a história da sua liderança, não fala apenas, eu estou usando, né, esse artifício da política, mas a sua liderança começou numa situação complicada. Nabucodonosor estava invadindo a cidade, as pessoas estavam expostas. Uma cidade sitiada, ela não consegue receber alimentos, não consegue receber água, as pessoas estão numa situação de guerra. E é nesse período que Daniel começa a sua missão, esse é o começo do livro de Daniel. Porém, pessoal, Daniel era diferente dos demais. Daniel era bem diferente. Ele era um príncipe entre os exilados. Ou seja, Daniel era de uma linha nobre, ele era culto, inteligente, ele era um funcionário de alto escalão
e ele seria tratado como um rei na Babilônia. Por que tantos benefícios? Porque quando o rei invadiu Jerusalém, ele disse: me tragam homens capazes, cultos, inteligentes, de nobreza, para que venham para o meu reinado, e lá eu vou tratá-los bem, vou servir a minha comida, eles vão ser estudados, para quê? Para exercerem um cargo. Ou seja, pessoal, Daniel foi eleito, todos os privilégios já foram adquiridos, tudo já veio para ele. Ou seja, Daniel tinha o tripé, ele era bonito, inteligente e rico. Quer coisa melhor do que isso? Ele já foi colocado em um alto posto. Ele já foi praticamente colocado como um dos governantes da Babilônia. Ou seja, Daniel prosperou, porque ele soube aproveitar as oportunidades, e ele conseguiu se destacar dos demais. E essa é a história. Tem algo errado. Vocês acham que foi por isso que Daniel prosperou? Porque ele tinha muitas capacidades, porque ele tinha muitas competências, porque ele teve um privilégio adquirido, ele não ia abrir mão nunca daquilo, porque no meio de uma cidade que estava um caos, ele conseguiu chegar lá, ele teve a sua primeira vitória, ele chegou lá no posto. Essa é a vitória de Daniel, por isso ele foi bem sucedido? Não, não foi por isso que Daniel foi bem sucedido. Daniel é um exemplo de liderança para os nossos dias. Daniel é um exemplo de competência e de temor a Deus. E eu quero rapidamente trazer 4 cenas da história de Daniel, para nós verificarmos como que foi construída essa identidade nele, identidade de servo. Não identidade de poder apenas, não identidade de um cargo apenas, mas identidade, como o pastor comentou aqui, que nós precisamos voltar nessas pessoas de caráter. Como que funcionou isso? Qual que é o primeiro texto que fala um pouco a respeito da história de Daniel? Daniel, contudo, ele recusou, ele declinou, não se, ali está difícil para ler, pessoal, acho que eu errei a fonte ali. Decidiu, eu preciso trocar meu óculos também pelo jeito, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O pastor sem óculos consegue enxergar, a visão está boa, pastor, a minha está deficitária. Ele se absteve da comida do rei, ou seja, Daniel teve um direito adquirido. Você vai ser tratado como um rei aqui, você conseguiu o cargo, agora você tem vários privilégios, Daniel, vários privilégios. Enquanto o pessoal está comendo couve, vou falar couve, não vem a mesma coisa na minha cabeça. Quando o pessoal está comendo couve, está comendo rabanete, eu sei que tem gente que gosta dessas coisas, tá, pessoal? Não se ofendam, eu também gosto, tá? Não como muito, mas gosto. Mas vou dar couve para o pessoal, vou dar rabanete, vou dar abobrinha. E ó, Daniel, o seguinte, para você é fraldinha na mostarda, para você é picanha, para você é coisa fina, é seu direito adquirido. Você chegou lá, você teve a sua vitória, você foi eleito. Daniel, vem cá, a gente vai te tratar bem, vamos te dar tapinha nas costas, você vai sentar na mesa do rei. Só que Daniel sabia o que significavam aqueles alimentos. Eram alimentos consagrados a ídolos. Desse púlpito você sempre ouve que por detrás de todo ídolo existe um pecado, existe algo maligno. Não é simplesmente o ídolo em si, mas alimentos consagrados a ídolos traziam pecados, traziam orgias, traziam sacrifícios. Ou seja, por detrás dessa aparente, essa aparência do mal, realmente o mal existia. E qual é a primeira parte da história de Daniel em que ele foi construindo essa linha de sucesso? Mas você vai entender que não é bem aos olhos dos homens. Senso de urgência contra a aparência do mal. Aparentou mal, foge. Senso de urgência, está parecendo que não é correto isso aqui, então é a minha deixa. Tchau, galera, vocês querem comer? Comam. E Daniel falou, olha, eu creio tanto que meu Deus quer que eu seja diferente, que eu vou comer verduras, tudo aquele negócio que eu falei aqui no começo, vou comer couve, rabanete, abobrinha, vou comer tudo isso aí e vou ser mais saudável que os outros, vou ser mais inteligente que os outros, por minha capacidade? Não, porque meu Deus está comigo. E Ele me trará essa robustez, mesmo comendo comidas inferiores aos demais.
E esse é um dilema, pessoal, tanto em cargos públicos quanto em lideranças. Quando a gente entra nessa linha tênue da aparência do mal e nós começamos a trafegar nela, sempre vamos até o limite. Porém, quem vive de aparência do mal fica iludido e sabe o que colhe? Aparência de bem. Quem vive na aparência do mal se ilude e só vive na aparência do bem. O que quer dizer isso? Eu vou fazer algo aqui agora, eu vou negociar uma situação aqui, não sei. Eu vou contra algo igual a gente sempre tem falado aqui, pessoal, um parênteses rapidinho. A gente não fala aqui que o líder, que o político, ele necessariamente tem que seguir a pauta dos evangélicos, dos cristãos. Não, ele tem que seguir pautas decentes, pautas éticas, pautas justas. Porém, aquele que adquiriu o poder, adquiriu a liderança, se ele começa a negociar, provavelmente ele vai começar a utilizar a desculpa: eu vou negociar agora porque vai vir um bem maior futuramente. Isso é ilusão. Ilusão. A ética cristã não é uma ética utilitarista, de que nós negociamos agora, fazemos o mal agora, para podermos colher um bem depois. Não existe isso. Qual é o bem maior para nós? A glória de Deus, a graça de Deus. E o que Paulo disse aos romanos, quando eles disseram assim: olha, já que a graça de Deus, a glória de Deus, ela se aparenta maior quando nós erramos, então vamos pecar, vamos fazer o que nós queremos à vontade, vamos negociar, vamos buscar coisas diferentes da nossa fé, para que a graça de Deus superabunde. O que Paulo fala? Não, cara, você está ficando maluco. Eu acho que ele falou mais ou menos assim: você está ficando doidão, não é assim que funciona. Vocês andavam no pecado, hoje vocês são filhos da luz. Deus nunca pede para nós trocarmos a virtude, a verdade, a sabedoria, pensando num bem maior. Por quê? O amanhã pertence a Ele. Provavelmente você será enganado. Você vai entrar numa roda de negociatas e depois você não vai conseguir colher o bem que você quer. Você vai colher uma aparência de bem, por viver sempre na linha tênue da aparência do mal. E eu não digo isso apenas para aqueles que vão alcançar esses cargos públicos, ou você que está assistindo na internet, que almeja isso, seja daqui do município, seja de outra cidade, mas eu digo para todos que almejam cargos de liderança. Nas empresas é a mesma dinâmica, é a mesma política. Vamos sonegar, vamos fazer errado, vamos comprar sem nota, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá. Por quê? Porque vai gerar mais emprego. Se a gente diminuir as nossas despesas, a gente vai gerar mais emprego. Não. Não é assim. Isso é aparência de mal. Fuja da aparência de mal. Daniel aprendeu isso e Daniel teve sucesso. E a gente vai continuar na história dele, na trajetória dele. Deixa eu virar de novo. Antes disso, outra situação que aconteceu com Daniel. Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Eu vou explicar para vocês por quê. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, para os amigos dele, que tivessem misericórdia acerca desse mistério. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel também é conhecido por ser profeta, revelador de sonhos, homem cheio do Espírito Santo. E nessa ocasião, o rei teve um sonho terrível, e ele pediu aos sábios do reino, aos conselheiros, que dessem a ele a interpretação desse sonho. Porém ninguém conseguiu. Óbvio, ninguém conseguiu interpretar, pois esse dom vem de Deus e ele habitava apenas em Daniel, o Espírito habitava em Daniel. E por não terem conseguido, o rei falou: olha, eu vou mandar matar todos os conselheiros, porque vocês não são conselheiro coisa nenhuma, vocês não sabem de nada. Um pedidinho meu, ou seja, ele queria que, além deles interpretassem, eles tinham que falar o sonho. Ou seja, não, isso aí foi José, né? Quase, pastor, quase, isso aí vai para a internet. Errei, pessoal, não, isso aí foi José. É que Daniel também interpretava, mas desculpa, vamos ligar agora a história. Mas mesmo assim foi um pedido difícil, e eles não sabiam como fazer isso. Porém, o que aconteceu? Daniel, quando ficou sabendo disso, ele foi negociar com o rei. Ele foi pedir um prazo. Daniel fez tudo o que estava ao seu alcance, e depois foi orar. Depois pediu: Senhor, que o Senhor revele esse mistério. Ou seja, Daniel, ele tinha competências sociais, mas tinha também disciplinas
espirituais. Pessoal, se você é crente, estou falando para crente, se você crê em Jesus, não acredite que você vai resolver tudo na conversa. Não creia nisso. Não creia que você vai resolver tudo na lábia. Você não vai resolver com o seu poder de persuasão. Você não vai resolver as coisas simplesmente negociando, dando um jeitinho, fazendo as coisas acontecerem, com a sua capacidade comercial, com a sua boa oratória, com a sua polidez, ou com a sua influência, né? Existem pessoas que só pelo tom de voz a gente dá aquela assustada, né? O Marquinhos é uma delas, né, Marquinhos? Só pelo tom de voz você já assusta, né? Fala, meu Deus, que voz grave. Então, não é uma baita qualidade, tá, Marquinhos? Mas nesse caso, não é pelo tom da voz, não é pela eloquência que você vai alcançar voos maiores. Daniel negociou, utilizou suas competências sociais, né? Imagina numa Câmara de Vereadores o quanto que você precisa negociar, não é verdade? Uma Câmara de Deputados, numa diretoria de empresa, você que é proprietário, você que tem uma empresa, tem que negociar diariamente, né? Nós fazemos o que nós podemos, na verdade. Só que, oração. Negocia, faz a sua parte, faça como Daniel, se envolva na sociedade, se envolva na polis, se envolva na cidade, faça o melhor possível, dê o seu melhor, haja com competência, mas não esqueça da oração, porque é a oração que faz milagre, é bem? Que faz milagre a oração. Até que ponto a palavra de Daniel levou ele? Até o prazo. Mas pessoal, quem disse que prazo é bom? Não é verdade? Quando você recebe um prazo, você fica alucinado, você fala, meu Deus, agora eu só tenho, igual o Daniel pediu para o rei, e ele deu um prazo, aí o rei pode ter falado, não lembro se está escrito, acho que não, você tem 5 dias, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É o que eu consegui, um prazo. Quem operou o milagre? A oração dele e dos amigos, os joelhos no chão, o desejo de transcender aquelas barreiras, não apenas combatê-las, transcender através da oração. Essa é uma competência para líder cristão, meu irmão. Você tem que saber falar? Tem. Mas você tem que principalmente aprender a orar. Vamos lá que o tempo está correndo. Outra parte de Daniel, outro pedacinho da história dele. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Isso aqui é Daniel falando, e eu vou te explicar por que ele falou isso. Outra situação, que um rei, Beltesazar, estava dando um banquete profano, um banquete com as taças do templo, coisas sagradas, sendo utilizadas num lugar profano, com suas mulheres, concubinas. Pessoal, era a nossa rave de hoje. Já viu uma foto de rave, esses filmes que tem rave? Estava rolando uma rave no palácio da Babilônia, certo? E Deus estava revoltado com aquilo, revoltadíssimo. E ele mandou uma mão escrever, uma mãozinha mesmo, tipo uma mãozinha, né, que assistiu Família Adams, usa essa figura agora na sua mente aí, a mãozinha escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Não tenho nem ideia que língua é essa, mas escreveu. E o rei olhou aquilo, ficou abismado, eu preciso de alguém que interprete isso, correto? Eu não sei o que quer dizer isso. E Daniel foi chamado. Olha, tem um homem muito sábio. A rainha mãe falou, tem um homem muito sábio, mande procurá-lo. Veio Daniel. Daniel chegou, e o que o rei chegou para ele? Daniel, é o seguinte, se você interpretar, se você resolver essa situação para mim, eu vou te dar um monte de coisa, eu vou te dar um manto, eu vou te dar uma corrente, eu vou te dar etc e tal. E o que Daniel falou? Pode guardar os teus presentes, dê para algum outro. E depois ele falou um monte de coisa, que Deus estava irado com ele, que ele não tinha aprendido com o pai dele, Nabucodonosor, ele estava desonrando o nome de Deus e falou, o seu reinado foi decretado ao fim. Quando eu vi essa parte, eu achei que era uma lição de corrupção. Eu achei que era uma lição no seguinte modo assim, Daniel não aceitou os presentes do rei. Eu fechei meu pensamento assim. Mas depois eu fui ver, e quando ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele também ganhou presentes, e ele aceitou. Por quê? Por honra, certo? Era uma desonra você não aceitar um presente de um rei. Não é verdade? Se nosso presidente Jair Bolsonaro chegar para você e te der um presente, você vai por falsa modéstia? Não, que isso, não vou aceitar. Claro que não, você vai aceitar, né? Seria um desrespeito. Claro que não algo, né, suntuoso, mas seria um desrespeito. A questão é o quê?
Daniel tinha uma palavra dura para esse rei. Ele não podia aceitar esse presente. Ele tinha uma palavra de julgamento para esse rei. Ele não podia aceitar esse presente. Porque isso perverteria aquilo que Daniel precisaria falar. Aquilo transformaria a mente de Daniel. E ele não conseguiria dar aquelas palavras duras para aquele rei. Ou seja, qual que é outra característica? Responsabilidade para com Deus, menos lobby para com os homens. O que é o lobby, pessoal? Lobista, né? Aquele que fica articulando, aquele que fica cuidando dos interesses de todo mundo, que entre os homens ele faz as coisas funcionarem. Normalmente rola um dinheirinho, rola um negocinho, etc. E por que Daniel não aceitou? Porque ele iria ter que falar outras palavras para o rei. Ele iria ter que entrar no jogo do rei. Ele estava para decretar o fim do reinado dele, e não para falar palavras bonitas, e não para apoiá-lo. E isso, pessoal, é uma lição muito grande para as nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado com conflitos de interesse, em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós aceitamos não só apenas presentes, mas nós aceitamos amizades, elogios. Nós começamos a conviver com pessoas que elas procuram apenas interesse próprio. E nós não conseguimos defender o nome de Deus, porque nós estamos muito comprometidos. Nós nos comprometemos demais com o politicamente correto, meus irmãos. E quem quer ser um líder, precisa cuidar dos seus valores, precisa cuidar do seu caráter, precisa cuidar para fazer a vontade de Deus acima da vontade dos homens. Daniel, antes de ser político, antes de ser oficial, ele era profeta. Você pode ver ao decorrer do livro inteiro de Daniel, que essa parte biográfica, histórica está acontecendo, mas daqui a pouco ele só traz profecias, ele traz palavras diretamente de Deus. E o livro que antes era narrado, contando a história de Daniel, começa ele falar a respeito das visões que Deus deu para ele. Antes de você ocupar um cargo, você é homem de Deus. Antes de você ser líder e ter que fazer as coisas acontecerem, você é uma mulher de Deus. E é isso que Deus requer de você, e é isso que Daniel aprendeu. E já chegando para o nosso final, aconteceu mais uma coisa bem difícil na vida de Daniel. Daniel 6,5 diz assim: finalmente, esses homens disseram, homens que queriam acabar com a vida de Daniel, jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Pessoal, Daniel era tão íntegro, que a única coisa que as pessoas conseguiam encontrar contra ele, era coisas a respeito da lei de Deus. Ou seja, para as pessoas fazerem oposição a Daniel, eles tinham que encontrar brechas, fazer falcatruas e inverter o certo e o errado. Eles tinham que inverter o bem e o mal. E nós sabemos que isso vai acontecer com a gente. Nos últimos tempos, o que diz a palavra? As pessoas serão zombadoras. Zombarão de tudo que é sagrado. As pessoas perverterão os valores, as pessoas vão dar uma reviravolta na moral. Nós não estamos vivendo isso, meus irmãos? Não estamos vivendo? Só eu que assisto jornal, só eu que assisto noticiário. Não estamos vivendo perversão dos valores? E as pessoas só encontravam em Daniel coisas relacionadas à fé para ir contra ele. Meus irmãos, eu olho para a vida dele e eu falo, meu Deus, se eu chegar a 10% do que foi Daniel. Das pessoas olharem para ele e falar, olha, a gente tem que armar o cerco para ele, porque não tem nada para falar. Por quê? Porque ele assumiu as consequências de sua fidelidade, sendo como mais fiel ainda. A nossa fidelidade tem consequências, meus irmãos. Quando você não se envolve na falcatrua, tem consequências. Quando você não está no círculo íntimo, tem consequências. Quando você não nada a maré do mundo, quando você vai na contramão, quando você quer fazer diferente, existem consequências. E eu estou falando que nós somos perfeitos, que nós não erramos? Não, eu erro muito. Já confessei diversos pecados, falei de várias coisas com o pastor, com outras pessoas. E a gente erra. Mas não de propósito. Essa é a questão. Se você tem sido fiel, e você tem sofrido por isso,
no seu trabalho, onde você estiver, responda com mais fidelidade ainda. Porque Deus vai honrar a sua vida, amém? Deus vai honrar a sua vida. Você pode não estar colhendo frutos da fidelidade agora, amém? Você não pode não estar colhendo esses frutos agora, mas você colherá. Você colherá. Porque nós acabamos de cantar aqui que o tempo não pode apagar. E as muitas águas nunca poderão apagar aquilo que Deus tem para você. A promessa é que quem é fiel a Deus prospera nessa vida e no porvir e na eternidade. Pode ser que não seja nas proporções que você quer, tá? Vou ser bem enfático. Pode ser de outra maneira, mas você vai prosperar. Você vai ir além pela sua fidelidade. E Deus corresponderá a essa fidelidade. Sejamos como Daniel, meus irmãos. Série de louvor, pode subir aqui para a gente terminar. Sejamos como Daniel, que depois de toda essa falcatrua, de toda essa oposição contra ele, olha o que aconteceu. Jogaram ele na cova dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E assim Daniel prosperou. Durante os reinados de Dario, de Ciro, de Nabucodonosor, de Beltesazar. E se tivessem vários outros reinados, Daniel continuaria prosperando. Daniel continuaria sendo um homem segundo o coração de Deus. E a minha palavra para você nessa noite, pode apagar as luzes? E a minha palavra para você nessa noite, através da história de Daniel, é que a boca dos leões foi fechada, as bocas foram fechadas, porque Deus considerou Daniel inocente. Daniel teve que explicar para o rei, eu também não fiz mal nenhum contra ti. Meus irmãos, quando nós estamos perante os homens, perante as demandas da vida, ocupando cargos de liderança, fazendo, acontecendo, almejando vitórias, perante os homens, nós precisamos nos explicar até quando nós estamos certos. Nós precisamos fazer isso. Mas sabe o que fecha a boca dos leões quando você está naquela cova? Sabe o que te protege? Sabe o que te mantém forte e firme para caminhar, dar mais um passo e mais além, agindo em justiça e integridade? A inocência que Deus dá para você. A inocência que Deus coloca sobre você. O que Cristo fez na cruz por você. A graça derramada sobre a sua vida. A expiação do seu pecado. Aquilo que você é, essa nova criatura em Cristo Jesus. Isso que fecha a boca dos leões. Não é o status. Não é tudo que Daniel tinha antes. Naquela história que eu fiz de fake, que era aquilo que levou Daniel a prosperar, que ele era bonito, que ele era inteligente, que ele era rico, que ele era nobre. Tudo isso dá um certo destaque? Dá. Mas na hora da tribulação, como diz a Bíblia inteira, como Jesus combateu os fariseus, que aparentemente tinham piedade e dentro tinham injustiça. O que vale a pena, o que faz a diferença, é a novidade de vida em Cristo Jesus. É o que Deus tem para você, um caráter moldado, uma vida cheia do Espírito, uma vida que se doa, uma vida que faz e acontece sim, mas que primeiro de tudo, valoriza as disciplinas espirituais, valoriza a sua família, valoriza os seus amigos, valoriza a simplicidade da vida. E que Deus não nos dê pessoas que querem apenas cargos, que querem apenas tirar a foto da vitória, mas pessoas que querem ser como Daniel, não negociando seus valores, mas prosperando, sabendo que Deus tem o melhor para o lugar onde eles estão, para a cidade que eles estão, para o país que eles estão. E em nome de Jesus nós veremos algo novo. Essa canção que nós vamos cantar é uma canção nova. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé para juntos cantarmos essa canção. Talvez você já conheça algo novo do Coral Quemuel,
Mas porém, quando nós cantamos ela, normalmente nós pensamos em algo novo, espiritual, algo assim, um êxtase espiritual, um derramar diferente no nosso ser, para a gente cantar, para a gente louvar. Mas eu quero que você cante essa canção. Eu peço que você cante essa canção, porque é o que eu quero pedir para o meu coração, pedindo: eu quero algo novo, eu quero renovo do Espírito, eu quero algo novo para a minha cidade. Eu quero algo novo, eu quero renovo do Espírito. Eu quero novo para o meu caráter. Eu quero algo novo para eu sair daqui da igreja. Louvei legal, agora eu vou louvar a Deus lá no meu trabalho. Agora eu vou louvar a Deus na minha empresa e eu vou ser diferente. Queremos algo novo e Deus vai nos dar. Amém? Pela fé nós podemos dizer isso, meus irmãos. Se a palavra penetrar os nossos corações, veremos novidade. Amém? Vamos louvar o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Declare: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo
Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vamos declarar juntos: Santo Espírito desce. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia o teu povo, Jesus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Senhor, nós queremos viver algo novo, Senhor. Nós queremos viver novidade de vida, Senhor. Enche a tua igreja com o teu Espírito, Senhor. Não apenas para louvarmos aqui na igreja, para desfrutarmos desse ambiente espiritual que é tão bom, Senhor, é tão bom. Mas o mundo lá fora precisa muito mais de nós, Pai. Precisa muito mais de comerciantes, líderes, políticos, pessoas que vão ser a luz de Cristo, que vão levar a igreja para fora, Senhor. Dê-nos misericórdia, graça, para pessoas imperfeitas, mas pessoas que querem viver o novo, Senhor. Não queremos ficar velhos, não queremos ficar enferrujados no pecado, não queremos ficar, Senhor, atenuados nas barganhas e trocas dessa vida, nessas coisas da carne. Nós queremos ir além, Senhor, e para isso precisamos do Seu Espírito. Queremos novidade, queremos mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente terça-feira, restante de semana. Nós nos vemos quinta-feira, onde teremos o EBA Família, às 20 horas, conecte lá e vamos estar juntos, aprendendo mais sobre a família. Deus abençoe, e a tia Jujuba vai falar aos nossos pequenos, amém. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sabe, galerinha, eu estava aqui pensando, se o corpo todo fosse feito só de olho, como é que a gente iria escutar? E se o corpo todo fosse feito só de orelha, como é que a gente iria cheirar?
Estranho, né? Pois é, meus amores. Em 1 Coríntios 12:12 diz que os nossos órgãos são muito importantes para a nossa sobrevivência. Diz também que os olhos são tão importantes quanto o coração. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância nesse corpo. Em Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem 2 do que 1. Sozinhos somos vazios e ficamos tristes. Deus criou esse mundo cheinho de pessoas para ajudarem umas às outras. Se algum amiguinho precisa de ajuda, seja você a mão estendida para ajudar. Se algum amiguinho está triste e precisa de um abraço, seja você os braços a abraçar. Nós podemos ser várias formas de ajuda e temos também que procurar quando precisamos de ajuda também. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para o todo. Ninguém pode fazer nada sozinho. Todos somos complemento um do outro. Galerinha, não se esqueçam. Precisamos uns dos outros. E em Cristo somos um só corpo. Um beijo!